Enfim, Sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato de Minas Gerais é o Lucas Wilker. Oi, Lucas! Oi, Flora, e um oi para os nossos ouvintes e também para os nossos convidados deste Enfim Sexta, que hoje, excepcionalmente por conta do feriado, está sendo gravado na quinta-feira, já que ninguém é de ferro aí, né? Por hoje a gente fala da participação do Flávio Bolsonaro em um evento da extrema-direita no Texas, lá nos Estados Unidos, no último sábado, dia 28. O primeiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje condenado por chefiar a tentativa de golpe de Estado no Brasil, se coloca como pré-candidato à disputa pela presidência da República esse ano. Lucas, e parece que o Flávio está deixando a máscara cair, né? Porque nesse evento, diante de uma plateia norte-americana cheia de nomes da extrema-direita, ele defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, difundiu um monte de teorias conspiratórias, desrespeitou o luto das 700 mil famílias que perderam entes queridos durante a pandemia de Covid-19, inclusive por conta do governo do pai dele, né? E ofereceu as riquezas estratégicas do solo brasileiro como uma moeda de troca política, pedindo uma intervenção externa na soberania nacional do nosso país, principalmente nas eleições desse ano. Por hoje a gente também fala dos 62 anos do golpe civil-militar de 1964, completados essa semana aí no dia 1º de abril, e sobre também o leilão realizado essa semana que definiu que a gestão de serviços em 95 escolas estaduais se darão por meio de uma parceria público-privada. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem aqui hoje com a gente a Adriana Souza, que é professora e vereadora de Contagem pelo PT. Ei, Adriana. Olá, Lucas. Ei, Flora. Ei, Ney. Ei, Ana Paula. Um olá também especial para os nossos ouvintes aí da Rádio Favela, mas também do podcast Enfim Sexta. Bora dialogar. Como a Adriana já disse pra gente, quem também compõe a nossa bancada de hoje é o Ney Zavascki, dirigente nacional do MST em Minas Gerais. Tudo bem, Ney? Olá, Flora. Olá, Lucas. Um especial olá aí para Adriana e Ana Paula, essas duas grandes companheiras lutadoras aqui do nosso estado das Minas Gerais. E um olá especial a todos os ouvintes da Rádio Favela e todos aqueles que nos escutam aí nas várias plataformas do nosso podcast Enfim Sextas. Vamos à discussão. Para fechar a nossa bancada de hoje, a gente tem de volta ao Enfim Sexta a Ana Paula Siqueira, deputada estadual pelo PT. Tudo bem, Ana? Ei, Lucas, ei, Flora, que alegria estar de volta aqui com vocês no Enfim Sexta. Ei, Adriana, Ney, também uma alegria muito grande poder partilhar com vocês essa bancada, que eu tenho certeza que é uma bancada que tem muita reflexão, mas mais do que reflexão, tem ação aí em defesa do nosso povo, em defesa do Brasil. É sempre uma alegria muito grande poder estar com vocês. Quero também aqui cumprimentar, saudar as nossas queridas ouvintes, os nossos queridos ouvintes da Rádio Favela e todos que nos acompanham nos demais canais de comunicação aí, sempre refletindo com profundidade aquilo que impacta a nossa vida aqui no Brasil, independente da região do mundo onde as coisas acontecem. Então não sai daí que a gente volta para esse papo logo depois da vinheta. Enquanto isso, vai curtindo o episódio, compartilhando com quem também se interessa pelos temas, já deixa por aqui o seu comentário. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Durante uma participação em uma conferência conservadora, evento que reúne lideranças da extrema-direita nos Estados Unidos, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, fez declarações que podem impactar diretamente o debate sobre soberania nacional. Ele pediu, abre aspas, pressão diplomática sobre o Brasil e sugeriu que as eleições de 2026 sigam, abre aspas novamente, valores de origem americana, além de apresentar aí os minerais estratégicos brasileiros como alternativa para reduzir a dependência dos Estados Unidos em relação à China. Pois é, gente, o parlamentar, ao fazer isso, inseriu o Brasil, nosso país, em uma disputa geopolítica muito sensível, com possíveis impactos institucionais e econômicos. E diante desse contexto, em que medida
Esse tipo de posicionamento pode fragilizar a autonomia democrática brasileira e como vocês, Adriana, Ana e Ney, avaliam os riscos e os interesses que estão por trás dessa estratégia do Flávio Bolsonaro? A gente tem dito, né, pessoal, que essas eleições de 2026, elas são marcadas principalmente pela questão democrática e pela soberania nacional. Essa fala infeliz do filho do presidiário, ela indica exatamente qual é o projeto que eles têm, que é um projeto neocolonial de país. Porque a gente sabe hoje que o Brasil é um dos países que tem as maiores riquezas do ponto de vista de recursos críticos, sejam as águas, sejam minerais críticos, como é o caso do nióbio, do lítio. Nosso país tem as maiores reservas do mundo e, inclusive, Minas Gerais é o centro dessas reservas. E o que está em jogo nesse sentido é se a gente vai ter um passaporte para um futuro com soberania produtiva, com transição energética, transição tecnológica, ou se a gente vai voltar a um passado colonial e continuar com uma potência primária exportadora sem ter nenhum tipo de agregação de valor na cadeia produtiva e de desenvolvimento econômico com soberania nacional para o nosso país. Então essa fala do Flávio Bolsonaro, ela se localiza muito bem na história do nosso país, desde o entreguismo da década de 50, que marcou os debates sobre a criação da Petrobras, e a gente tem isso, infelizmente, no nosso histórico, porque a gente tem uma vertente da nossa elite brasileira que não admite que o nosso país seja soberano e tenha um desenvolvimento voltado para o povo brasileiro. Então, o que ele disse lá nos Estados Unidos só deixa cada vez mais claro que os interesses que eles têm é que o Brasil seja completamente subserviente, submisso aos interesses geopolíticos de uma outra potência e não do nosso país. O que é inadmissível, porque, na verdade, nós precisamos fazer com que o nosso país ele aproveite todas as suas reservas, os seus potenciais do ponto de vista mineral, do ponto de vista hídrico, do ponto de vista dos recursos naturais que a gente tem, para a gente poder avançar num desenvolvimento tecnológico, industrial, que a gente consiga avançar na transição energética, que é fundamental para a transição ecológica também, para a gente construir um futuro que seja possível para brasileiros e brasileiras. E, infelizmente, o que a família Bolsonaro como um todo representa é esse passado neocolonial, é um compromisso, primeiro com os Estados Unidos e com os interesses estratégicos do Trump e companhia, e não com os interesses do povo brasileiro. Por isso que a gente sabe que esse ano vai ser tão decisivo para as nossas vidas, e nas eleições de 2026 a gente não vai só definir entre Lula e a família Bolsonaro, a gente vai definir se o Brasil vai ser voltado aos interesses dos brasileiros e brasileiras, ou se o Brasil vai ficar de joelhos para os Estados Unidos e para a política de guerra trumpista. Então, em 2026, a nossa tarefa ela é muito grande, porque a gente precisa reeleger o presidente Lula para garantir que o Brasil seja, de fato, dos brasileiros e brasileiras. Olha, gente, eu quero completar aqui um pouquinho e chamar a atenção pelo seguinte. A família Bolsonaro, ela mais uma vez presta um desserviço ao Brasil. Dessa vez nós temos aí Flávio Bolsonaro, que está se colocando aí candidato a presidente da República, indo aos Estados Unidos fazer esse gesto, né? Mais uma vez a família Bolsonaro faz o gesto nos Estados Unidos. Qual é esse gesto? Entrega o nosso país de bandeja. A troco de quê? A troco dos interesses da família Bolsonaro, que quer mais uma vez com esse gesto para os Estados Unidos de garantir a tentativa de golpe, porque essa ação do Flávio não é uma ação desassociada da ação que o irmão dele fez no passado, quando o Trump taxou o Brasil em 50%. O Eduardo Bolsonaro, irmão do Flávio, fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, passou uma temporada lá, articulando com o Trump uma forma de impedir que o pai deles, Bolsonaro, fosse preso, que a lei brasileira fosse cumprida. O Lula, como autêntico líder brasileiro, exerceu toda a sua capacidade de liderança, de articulação, dialogou com o Trump e falou: aqui não, meu irmão. Aqui o país é dos brasileiros. Aqui tem comando, aqui tem legislação, aqui tem regra, né? O senhor Trump vai coordenar, vai tratar das questões que impactam os Estados Unidos. Não aqui no Brasil, porque no Brasil tem presidente. Impediu que o país ficasse muito prejudicado. O estado de Minas Gerais
foi naquele momento, né, no finalzinho do ano passado, o estado mais afetado pelo tarifaço do Trump. Só no primeiro mês do tarifaço, o estado de Minas teve um prejuízo de mais de 1,2 bilhões nas exportações. Se não fosse o governo Lula, com uma iniciativa de trabalhar o mercado interno para diminuir os impactos, o país hoje estaria numa situação onde os Estados Unidos teria uma maior facilidade de tentar entrar para atrapalhar as eleições desse ano para garantir o golpe da família Bolsonaro. Só que isso não vai acontecer, porque o país é liderado por um presidente competente, por um presidente compromissado com a vida do povo e que tem trabalhado muito para garantir a soberania do nosso país. Perfeito, Ana e Adriana. Eu queria dialogar aqui com os nossos ouvintes um pouco do que está por trás disso, né? Acho que duas questões são fundamentais aqui para os nossos ouvintes entenderem onde é que eu estou nesse negócio aí. O primeiro deles é a posição e a linha política desse governo neofascista do Trump e de qual que é o projeto que o imperialismo dos Estados Unidos tem para a América Latina, que é um projeto neocolonial, um projeto de subordinação dos povos da América Latina e de domínio desse território, né? Nós tivemos aí, nessa última semana, a fala também do ministro do ataque, né? Porque não é o ministro da defesa, o ministro do ataque do Trump sobre a grande Norte América, né? Que eles afirmaram que da Groenlândia até a divisa do Brasil aqui, eles vão fazer a segurança diretamente. Isso eles estão dizendo para todos os países, nós vamos determinar a forma de organizar as forças armadas, de defender esse território. E depois do Equador, na parte sul da América do Sul, que pega nós aqui, nós vamos ver se nós vamos fazer parceria com os países. Então, um projeto de dominação. Então esse é um elemento que é importante nosso ouvinte estar atento quando a gente vê essa intervenção direta dos Estados Unidos aqui no nosso território, agora colocando uma base militar na nossa fronteira no Paraguai, tirando toda a soberania do Paraguai. Só para ter uma ideia, se um soldado norte-americano violentar uma mulher no Paraguai, ele não pode ser preso nem julgado no Paraguai. Então, isso que nós não ter, governo Lula, não ter essa resistência que nós temos aqui, e nós vamos logo ali na frente, caso a gente consiga vencer as batalhas que se avizinham. Outro elemento é o elemento de minerais críticos, né? É importante o nosso ouvinte entender o que é o Brasil nisso. É as raras que compõem hoje a maioria das tecnologias desse novo momento, né? Comunicação que está aí dentro do seu celular que você está ouvindo esse podcast, até os mísseis da guerra, até as naves que vão para as explorações no espaço, né? Tudo isso tem esses minerais, então em pequenas quantidades distribuídos no globo terrestre. E que, no caso das terras raras, a China, ela detém 60% das reservas mundiais, mas mais do que deter a reserva, a China processa 90% de todas as terras raras consumidas no mundo. Aonde que está o filão do desenvolvimento? Está em dominar a tecnologia do processamento. O Brasil ele é extremamente importante porque o Brasil tem 25% das jazidas. Quando um Flávio desse oferece isso para os Estados Unidos, não está oferecendo para que isso seja processado aqui, para que isso seja arrancado daqui. 80% dessas reservas estão em Minas Gerais. Então, para nós, para os nossos ouvintes, para os mineiros, é muito gritante isso, né? Nós temos 80% das reservas de nióbio do mundo. E esses minerais críticos, assim como o petróleo, ainda é a causa fundamental das guerras no mundo. Os minerais críticos serão do nosso tempo, a causa principal das guerras, das disputas entre os países. Então, é muito importante isso. E os Estados Unidos, né, o imperialismo, as big techs já estão atuando nessa intervenção no Brasil e fundamentalmente na disputa eleitoral que nós vamos ter esse ano. O que é que o Flávio faz, assim como o irmão dele fez, assim como o pai dele presidiário fez? É tentar se apropriar disso, já de uma linha política do imperialismo estadunidense, para dizer, eu vou te entregar melhor. Eu vou colocar o meu país de joelhos diante do seu, eu vou bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, como o presidiário fez. Então, acho que queria trazer esses outros elementos do que tem por trás aí para o nosso ouvinte saber que essa será a grande disputa desse ano. Quem é a favor do Brasil, dos brasileiros, da soberania nacional, e quem quer colocar nós como uma colônia de volta, quem quer
transformar nós aqui num território de exploração onde a gente só fique com os buracos das minas, a gente só fique com os desastres e com a pobreza vinculada a esse processo de saque dos recursos naturais. Pois é, e em Minas Gerais, os interesses conservadores também têm dominado as medidas políticas do governo de Matheus Simões, do PSD, e do Romeu Zema, do Novo. Essa semana, um leilão realizado na B3 definiu que a gestão de serviços em 95 escolas estaduais se darão por meio de uma parceria público-privada. Na avaliação de educadores que se mobilizaram contra a medida em diversos pontos do estado, essa ação consolida uma política de ampliação da presença do setor privado em áreas estratégicas. Pois é, e aí com um contrato de 25 anos e a previsão de mais de 5 bilhões de reais em investimentos, o projeto ele transfere para a iniciativa privada as responsabilidades como a manutenção, a infraestrutura, a segurança e a tecnologia, sobre o argumento de modernizar e de tornar mais eficiente a gestão das escolas, né? Considerando o histórico das parcerias público-privadas no Brasil e os desafios estruturais da educação pública, para vocês, quais que são os principais pontos de atenção desse modelo aqui em Minas e quais que são os impactos concretos que ele pode gerar no cotidiano das escolas e na garantia do direito à educação? Flora, nós estamos falando aqui, gente, de mais um escândalo do governo Zema e dos seus aliados para com o estado de Minas Gerais. Desde o ano de 2019, que eu estou deputada aqui na Assembleia, coincide com os anos da gestão do Zema, a gente vem acompanhando que desde o primeiro dia de governo, o Zema tem insistido nesse processo de privatizar as políticas públicas do Estado, de entregar para os privados aquilo que o Estado tem. Então, ele persegue, desde o início do seu mandato, a privatização das escolas. Ele fez, no final do ano passado, todo mundo aqui acompanhou, a privatização da Copasa de uma forma autoritária, arbitrária, ilegal, porque ele retira o direito da nossa população quando ele acaba com o referendo, né, que é a consulta popular. Outro ponto que ele segue perseguindo é a privatização da área da saúde. Nós temos vários setores da saúde nesse mecanismo aí de precarização para depois ser privatizado. E agora ele chega na educação. Não é a primeira situação. Então ele tentou o projeto Mãos Dadas, que era a entrega da escola para o município, né? Então tira da responsabilidade dele e entrega para o município. Depois ele veio com o projeto Somar, que era entregar as escolas para as instituições, para as OSCs, instituições de organização civil, para elas organizarem a escola. E agora ele realiza esse leilão e entrega essas 95 escolas para um fundo de investimento. Olha que coisa grave. Ele não está nem preocupado em entregar essas escolas para alguém, Ney e Adriana, que vai ter expertise com escola. Esse mesmo fundo de investimento tem uma atuação lá no Peru em relação às questões ligadas ao transporte. No Rio de Janeiro, ligada à questão de água e saneamento, e a gente sabe que lá no Rio a coisa não tá boa com a prestação desse serviço. Ele faz um convênio de 25 anos com 5 bilhões de reais, ou seja, o recurso público do Estado que deveria estar sendo utilizado para fortalecer as políticas públicas e está sendo entregue de mão beijada na mão do capital. Agora, olha, no plano de obrigação do fundo, vem falando que o fundo vai ter obrigação de investir na melhoria da escola, de equipar a escola, de preparar esse ambiente escolar com toda a tecnologia necessária, com toda a estrutura necessária. Só que, gente, o Zema já investiu o recurso público do Estado para a melhoria de boa parte dessas escolas que ele está entregando para o fundo. Vou explicar aqui, Ney, a mesma estratégia que ele estava aplicando para fazer a linha de pedágio aqui no vetor norte aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana. Lá no vetor norte, ele fez um processo para poder implantar o pedágio e dentro da obrigação da concessionária, ela tinha que pavimentar, tinha que cuidar daquela rodovia. Só que o Zema cuidou da rodovia, a rodovia tá assim, um tapete, e ele, depois de fazer com o nosso dinheiro, quer entregar para a iniciativa privada lucrar. Não, esse é o modo Zema de governar e que nós também não vamos admitir. Então, Flora, Lucas, acho que a Ana Paula, né, deu já assim, um panorama muito importante do que isso significa para a educação de Minas Gerais e o que isso representa dentro do projeto ultraliberal de governo do Zema, e agora que o Matheus Simões dá continuidade. Então, eu acho que primeiro a gente precisa entender que Minas Gerais,
infelizmente, sob o governo Zema e agora sob o governo Matheus Simões, não tem nenhum projeto de educação para Minas Gerais. O que existe é um desmonte da educação pública de Minas Gerais, que já é precária. Então, assim, eu queria lembrar que o governador Zema, ele tentou, inclusive, implementar as escolas cívico-militares e foi derrotado amplamente pelas comunidades escolares, pela luta de educadores e educadoras, e agora ele fez aquilo que 0 pessoas estão surpreendidas, porque o objetivo de Zema e agora de Matheus Simões, desde que assumiram o estado de Minas Gerais, sempre foi transferir recurso público para a iniciativa privada, seja através de parcerias público-privadas, como agora o leilão das escolas, seja através da privatização dos nossos patrimônios, porque a Copasa, a CEMIG, a Codemig, a Gasmig não são apenas ativos do desenvolvimento do estado de Minas Gerais, são patrimônios do povo mineiro construído a partir da luta do nosso povo. Então, o leilão dessas escolas é mais uma página vergonhosa do grande projeto de sabotação da soberania de Minas Gerais. Infelizmente, o que a gente pode fazer é a luta que já está acontecendo, tem denúncias no TSE, a própria Assembleia Legislativa tem se posicionado, a Comissão de Educação, através da Bia, a Ana Paula, toda a nossa bancada está atenta, denunciando esse processo que, além de tudo, acontece, né, sem a mínima transparência, né, de forma que a gente sabe, como inclusive foi com a Copasa também, que tem muitas irregularidades e que devem ser, né, olhadas. Do ponto de vista da educação, não dá para entender como é que um governo faz essa transferência de bilhões do nosso patrimônio para a iniciativa privada, sem qualquer tipo de projeto, dizendo que não é privatização da educação, mas é privatização da educação, porque a educação, a atividade pedagógica da educação, ela não se restringe à sala de aula e ao professor. O projeto pedagógico, ele está inserido em todo o ambiente escolar, desde a portaria, desde o serviço, desde a questão dos dados e a segurança dos dados das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e tudo isso está sendo privatizado, e a gente precisa entender o quanto isso vai impactar negativamente a educação de Minas Gerais, porque é a implementação da racionalidade privada no coração da gestão pública e na educação. A educação, ela tem os seus princípios, os seus valores, e ela não é movida pela competitividade, pelo lucro, muito antes, pelo contrário. E qual é o grande problema da educação pública de Minas Gerais? É uma das redes mais precarizadas, 80% dos seus professores são contratados, não tem regime de concurso, não tem regime de efetivo, não tem vínculo dos educadores e das educadoras com as comunidades escolares em função de um projeto de sucateamento da educação. Além disso, é um dos salários mais baixos que a gente tem em todo o Brasil, e a gente hoje, o que a gente vê em toda a educação brasileira, municipal, estadual, é o adoecimento dos nossos profissionais de educação. Então o governo, ele tem que se preocupar com protocolos de saúde mental, com a questão da saúde mental dos profissionais, mas também das nossas crianças e adolescentes. O IBGE acabou de soltar uma pesquisa que mostra que essa geração da juventude é a geração mais triste da história do Brasil e a geração que tem mais problemas de saúde mental, e é na escola que esses problemas, eles acabam aflorando. Então a gente tem uma série de problemas para tratar na educação de Minas Gerais, e o que o governo Zema faz, surpreendendo 0 pessoas, é vender as nossas escolas, e a gente precisa reverter esse processo, mas o fundamental é fazer com que a gente derrote esse projeto ultraliberal, neocolonial, inimigo da educação, representado por Zema e agora por Matheus Simões, nas eleições de outubro, e garanta a eleição de um projeto voltado para o povo mineiro, que garanta soberania, desenvolvimento, e que tenha na educação, no meio ambiente, seus aliados, e que a gente construa um futuro para o povo de Minas Gerais. Primeiro tem que agradecer aqui essa aula, né, da Ana, que está ali na Assembleia enfrentando esse projeto da extrema-direita representado no governo Zema e agora Simões, e a professora Adriana, né, que é professora que fala com toda a propriedade. Fiquei por último aqui porque tem muito pouco a falar. Eu acho que o que nós temos que o nosso ouvinte ficar muito atento é que muitas vezes na venda de uma imagem de eficiência do Estado, a extrema-direita se apropria do Estado, e nós temos que ter claro qual que é o projeto dela. É favorecer
aos empresários, é favorecer ao capital, captar recursos públicos para garantir a taxa de lucro, primeiro dos seus amigos. Nós vimos muito bem Zema fazer isso com o dono da Localiza, com isenções fiscais, com a corrupção em torno das licenças para as mineradoras. Nós vimos isso durante todo o governo. E eu acho que isso da educação, ele engana o povo com esse mito da gestão eficiente por parte da iniciativa privada. E isso é uma grande mentira contada para o povo, porque tanto nos serviços públicos que foram privatizados, né, nos outros estados, a gente vê isso na mídia constantemente, o povo sem luz em São Paulo, o povo recebendo água de esgoto no Rio de Janeiro. Então, assim, isso a gente vê que não é estar na iniciativa privada que garante qualidade dos serviços públicos. Então, esse mito da gestão eficiente, deslegitimando quem dedica o seu trabalho como servidor para atender as necessidades do povo. A lógica do capital não é a lógica do serviço público de qualidade para quem se utiliza dele. É a lógica do lucro. E qual que é o impacto disso? Adriana falou muito bem. O impacto direto pedagógico no processo dentro da escola, mas um impacto que a gente só enxerga num segundo momento, que é a piora do serviço. É a piora de todos esses serviços da gestão da escola, seja pela dificuldade de gestão de um diretor, de uma diretora, ter que fazer intermediação com uma empresa que busca a eficiência do lucro, não busca que a escola esteja na melhor qualidade, seja ainda mais explorar os trabalhadores que já são explorados. A Adriana trouxe isso, né? Ainda mais. É isso, falaram muito bem aí, Ana, Ney e Adriana. E aí, para o nosso ouvinte, espera só um momentinho que a gente já volta para continuar o papo no nosso Enfim Sexta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Essa semana, no dia 1º de abril, completaram-se 62 anos do golpe civil-militar de 1964 no Brasil. O país se mobilizou e assistiu aí uma série de iniciativas voltadas à preservação da memória, como o ato realizado aqui em Belo Horizonte, no antigo prédio do DOPS, no centro da capital, hoje reocupado por movimentos populares após anos de descontinuidade institucional. Pois é, gente, e aí, ao mesmo tempo, o país ainda convive com uma disputa narrativa sobre o que foi esse período, com a presença de vários discursos que relativizam o autoritarismo, né? E aí, diante desse cenário, eu queria que vocês trouxessem brevemente pra gente qual que é o papel das políticas de memória e desses espaços de denúncia pra gente consolidar a nossa democracia. Lucas e Flora, o que foi a ditadura militar no nosso país? Foi a ditadura do grande capital. Nós temos que ter claro isso, porque muitas vezes as disputas narrativas colocam como se nós tivéssemos no Brasil uma ditadura nacionalista. Nós não tivemos uma ditadura nacionalista. Nós tivemos uma ditadura entreguista que durante todo esse período reprimiu os trabalhadores, reprimiu as organizações de esquerda, reprimiu os artistas para garantir a entrega de todos os nossos recursos naturais, a entrega das nossas empresas, a organização do Estado brasileiro. Então, o que nós discutimos até agora está diretamente relacionado a isso. A ditadura foi contra o Brasil. Eles pegaram a bandeira do Brasil para se apropriar das riquezas brasileiras. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser colocado. Então, as políticas de memória, para que a gente fortaleça a nossa democracia, não pode deixar que seja relativizado que a repressão foi uma repressão para garantir o saque dos nossos recursos naturais, para garantir o Brasil está subordinado às políticas do imperialismo norte-americano. É dessas empresas se instalarem no Brasil, as empresas europeias e principalmente estadunidenses, e não ter resistência dos trabalhadores para garantir os seus direitos. Então, as políticas de garantia da memória, de nós fazer um balanço histórico de todo esse processo, elas são políticas fundamentais para o fortalecimento da democracia. E é exatamente por isso, é pelo mesmo motivo que eles privatizam as escolas, que eles vão lá nos Estados Unidos dizer que pode vir explorar o nosso território, que eles não querem que o povo brasileiro tenha a memória, que nós tivemos uma ditadura que matou pessoas, reprimiu o povo brasileiro para garantir a entrega das riquezas brasileiras para o grande capital.
Acho que o Ney foi muito feliz aí em dizer com muita clareza o que foi a ditadura no nosso país, assim. Mas eu queria chamar os ouvintes a uma reflexão. Eu sou professora de história e eu costumo brincar com as pessoas, assim, a gente acabou de fazer, né, o aniversário do golpe, mas também em março, dia 15 de março, a gente completou 41 anos da nova república, né, da retomada democrática. Apenas 41 anos. Eu gosto de lembrar da primeira eleição. Então, a eleição que disputou Lula e tal. Olha o que tinha em jogo naquela eleição. O Lula representava uma espécie de socialismo participativo. O Brizola com seu nacionalismo inclusivo. O Mário Covas defendiam, né, uma modernização capitalista com políticas sociais. E a direita, né, e os conservadores tinha de tudo, né, de Maluf, a Fife, mas não tinha um sequer que teria coragem de defender a ditadura, a tortura e o autoritarismo. Então, a gente, infelizmente, nesses 41 anos, hoje em 2026, nós retrocedemos muito do ponto de vista da política. Hoje, a gente tem no nosso país um grupo político que defende de forma clara a ditadura militar, a volta a um regime autoritário. E a gente tem que ter clareza disso, porque nas eleições de 2026, o que está em jogo também é justamente um campo político amplo que está na defesa de um regime democrático com todas as suas dificuldades, fragilidades. A gente sabe dos problemas que a gente tem nas nossas instituições que precisam de reformas. A gente precisa de reformas estruturais no nosso país, que nós estamos na dívida histórica com essas reformas, mas, apesar disso, a gente sabe que é no regime democrático que as forças populares têm mais condição de avançar. Então a gente tem um amplo espectro hoje organizado em torno do presidente Lula defendendo a democracia, e nós temos do outro lado um outro espectro, uma parte da elite econômica e política do nosso país que defende de forma clara uma volta ao regime autoritário de novo tipo. Hoje, no mundo inteiro, a gente tem regimes de autoritarismo competitivo. São países que vivem um regime autoritário travestido de democracia e que tem eleições. É isso que eles querem transformar o nosso país e nós não podemos permitir. Então, as políticas de memória e de denúncia da ditadura, elas são fundamentais para a gente disputar a memória do nosso povo, e ela tem funções muito importantes na defesa e no fortalecimento da democracia. Uma primeira função que eu poderia dizer que é uma função cognitiva, porque ela ajuda a sistematizar, a demonstrar com clareza isso que o Ney colocou, o que foi a ditadura, o que ela representou, para além de mortes, desaparecimento, mas o que ela representou de arroxo salarial para trabalhadores e trabalhadoras. Eu estou em Contagem, onde teve a primeira greve em 68 de resistência ao regime militar, justamente porque tinha arroxo salarial. É a greve de 68 de Contagem e Osasco, que eu sempre falo com os meus alunos, aqui com a turma de Contagem, porque nós precisamos nos orgulhar da resistência democrática que a nossa cidade tem. Então é uma função importante de contar para as pessoas o que é de fato o que foi de fato a ditadura. Tem também uma função que é reparatória, porque a memória em si, homenagem e garantia de certidão são importantes, mas a gente precisa reparar as famílias que foram devastadas, destruídas pela ditadura em função de pessoas que lutavam para garantir democracia, que lutavam por liberdade e que infelizmente, né, foram atingidas aí pelo Estado brasileiro e que tiveram perderam entes queridos aí de forma tão trágica. Então tem função reparatória. Tem a função que é pedagógica, que é para dizer que, apesar dos limites da democracia, é no regime democrático que a gente tem as melhores condições de avançar na educação, no desenvolvimento, de avançar na questão da civilidade, né, das pessoas entenderem o seu papel enquanto cidadão, enquanto cidadã, de fazer um município avançar, de fazer um estado avançar. E a gente também tem uma função preventiva, que essa eu diria que é a mais importante hoje, porque na mesma forma que a gente teve o golpe de 64, que ele foi vitorioso, a gente teve uma tentativa de golpe no dia 8 de março de 2023 que fracassou e que teve uma resposta da sociedade e uma resposta institucional. Então, é também uma função de prevenir que outras tentativas de golpe possam ocorrer e que a gente possa entregar o nosso país numa eleição livre e democrática para um grupo político que tem intenção
clara de restaurar um regime autoritário no nosso país e restringir a democracia. Mas nessa conjuntura mesmo que a gente vive, de disputa entre democracia e ditadura, autoritarismo, essas políticas elas são muito importantes para a gente dialogar com o nosso povo e mostrar o que está em jogo no Brasil hoje com os projetos que estão colocados para as eleições de 2026. Ficar por último é sempre um desafio nessa bancada aqui. Mas, gente, só para poder reiterar, a preservação da memória é absolutamente fundamental para fortalecer a sensação de pertencimento de uma sociedade, a identidade de um povo com sua comunidade, com sua cidade, com o seu estado e com o seu país, né? Acho que a gente não pode seguir sem memória, sem lembrar daquilo que foi muito legal na construção da sociedade, aquilo que foi muito ruim, né? A gente aprende com os erros do passado, inclusive para lutar e impedir que eles aconteçam de novo. Durante a fala do Ney e da Adriana, eu estava me vendo lá na nossa primeira questão, Flora e Lucas, que vocês perguntaram sobre essa questão, né, do Flávio Bolsonaro, e a gente discorreu aqui um pouco sobre a família Bolsonaro. Olha que tudo isso que foi dito aqui é o retrato cristalino da família Bolsonaro, né? De uma família que está desejosa de retomar um processo que foi danoso para o nosso país. E olha, se tivéssemos no regime de ditadura, hoje, nem eu, nem Adriana, nem Ney, nem Flora, nem Lucas e nem os senhores e senhoras ouvintes estariam aqui, porque essa reflexão jamais seria permitido num processo de ditadura. Quero aqui prestar minha solidariedade às famílias, né, das pessoas que foram mortas, assassinadas, covardemente assassinadas no período da ditadura. Todos nós aqui conhecemos, gente, alguém que tem mais de 65 anos, de 70 anos, que pode repercutir com a gente como que foram esses momentos, como que era a escassez de tudo, de liberdade, mas também de alimento, de dinheiro para viver, né? De uma série de impactos que nós tínhamos. Então, eu queria só sintetizar tudo isso, dizendo que é muito importante a gente fazer essas memórias. Aqui em Belo Horizonte, nós assistimos várias movimentações que são para fazer resgate de memória. Então, existia aqui um elevado, chamado Elevado Castelo Branco, que liga aqui a Avenida Pedro II à Praça Raul Soares. Castelo Branco foi um ditador, né? E na luta de vereadores e vereadoras ligadas ao campo democrático, pessoas que querem construir e fortalecer a democracia, fizeram a luta na Câmara Municipal e trocaram o nome deste viaduto, Elevado Castelo Branco, de um ditador, pelo nome da Dona Helena Grego, que foi uma farmacêutica, sindicalista, ativista brasileira, reconhecida como defensora dos direitos humanos. Ah, mas só trocou o nome? Não! O simbolismo também importa. Você vai homenagear, nós vamos permitir homenagear aqueles que cometeram os crimes contra nós? Não podemos. A democracia brasileira está sob ameaça. E quem lidera esse processo de ameaça é uma família chamada família Bolsonaro. Precisamos estar atentos a isso. Então, gente, eu queria só sintetizar, dizendo aqui um viva bem grande à democracia, um não gigante à ditadura, e tudo isso impacta nas nossas vidas, e a gente precisa se unir em defesa de um país que seja cada vez mais democrático, que valorize cada vez mais a participação de mulheres nos espaços de decisão, porque uma democracia plena pressupõe a participação de todos e de todas, e não há democracia plena sem a participação das mulheres. Mulheres que, inclusive, foram uma das mais afetadas no período da ditadura. Gente, nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a participação da Ana Paula, do Ney, da Adriana, e a gente se vê na próxima semana. Gente, feliz Páscoa para todos e todas. Feliz Páscoa, um abraço, muito obrigado aí a minhas duas parceiras aqui nesse Enfim Sexta, que sempre trazem ótimas reflexões e muitos elementos que a gente tenha esse feriado aí para refletir sobre o futuro do nosso país.
Isso aí, Ney. Obrigada, Lucas, Flora. Foi um prazer, Ana Paula, dividir esse espaço com você, com o Ney. Eu sempre. Eu tô aqui, eu adoro fazer esses debates com o Ney. A gente troca elementos, é sempre muito bom. Queria agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, dizer que esse final de semana é um final de semana prolongado, conversem com sua família, ajuda a divulgar o Enfim Sexta, o Visões Populares, a Rádio Favela, para a gente poder levar esse debate mais para longe e para a gente ter, além de uma feliz Páscoa, ter um feliz 2026 com o povo brasileiro vencendo, né, gente? Obrigada. É isso, gente. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que você achou do episódio e compartilhar o episódio com todos os seus amigos. Um abraço! Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!